Hola, 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 amigos hermanos em português. Como estáis todos vocês? Sean muito bem-vindos aqui em seu canal Mensagem Encorajadora. Estamos muito felizes. Neste vídeo estaremos considerando o estudo número 44 para este fim de semana, dezembro 30 e 31. Último estudo de este ano, que ha passado muito pronto, muito rápido. Así que este tema es explore cada detalhe da palavra de Deus. Efésios 3:18. Sejam plenamente capazes de compreender qual é a largura, a comprimento, a altura e a profundidade. Vamos ver nesse estudo que é muito importante estudar a Bíblia. Pode nos ajudar a ter alegria por toda a nossa vida. É algo que faz muito bem para nós e nos aproxima cada vez mais do nosso Pai Celestial. Neste estudo, vamos ver como podemos explorar a largura, o comprimento e a altura e a profundidade da palavra de Deus. Vamos a começar e, novamente, muito obrigado por acompanhar-nos aqui em seu canal. Parágrafos 1 e 2. Qual é a melhor maneira de lermos e estudarmos a Bíblia? Dê um exemplo. E aqui temos uma situação. Antes de comprar uma casa, nos gostaria ver a casa e não aceitaríamos apenas ver uma só foto de frente dela, certo? Iríamos até a casa, olharíamos todos os cômodos e veríamos todos os detalhes possíveis. Hasta é possível dar uma olhada na planta da casa para saber como ele foi construída. Assim que é uma lição muito interessante, porque da mesma forma que iríamos até uma casa para conhecê-la melhor antes de comprá-la, nós também precisamos estudar com atenção a Bíblia para entendê-la melhor. É a diferença. Se apenas lermos a Bíblia por cima, não vamos a conseguir aprender muitas coisas. E é a diferença. Precisamos estudar e ver como as várias partes da Bíblia se relacionam umas com outras. Esforçar-nos por entender as verdades que nós acreditamos, mas também por que acreditamos nelas. Parágrafo 3. E aqui temos um texto. Efésios 3:14 al 19. Aqui diz: Por isso, eu me ajoelho diante do Pai, a quem toda a família no céu e na terra deve seu nome. Outro, para que Ele, por meio de sua grande glória, lhes conceda serem fortalecidos na pessoa que são no íntimo, com poder por meio de seu Espírito, e para que por meio de sua fé o Cristo more em seu coração com amor. Que vocês sejam arraigados e estabelecidos no alicerce, a fim de que, junto com todos os santos, sejam plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e de conhecer o amor do Cristo, que é superior ao conhecimento, a fim de que vocês fiquem cheios de toda a plenitude que Deus dá. Assim que o que o apóstolo Paulo disse para os cristãos e por quê? Ele disse algo muito importante: estudar a palavra de Deus com atenção para que sejamos plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da Bíblia. Só assim conseguiremos ficar arraigados e estabelecidos em nossa fé.
Primeiro subtema: explore verdades profundas da Bíblia. Parágrafo 4. O que podemos fazer para nos aproximar mais de Jeová? De exemplos. É muito importante. Queremos estudar coisas profundas de Deus e precisamos ajuda do Espírito Santo de Jeová. Assim que podemos começar um projeto de estudo pessoal para se aproximar mais de Jeová. Por exemplo, sobre como Deus demonstrou seu amor a seus servos do passado e como isso mostra que Ele também nos ama. Também podemos pesquisar como a adoração a Jeová era organizada na época dos israelitas e como Jeová quer que adoremos a Ele hoje. E podemos estudar com mais detalhes as profecias que Jesus cumpriu durante o período que passou aqui na Terra. Parágrafo 5. Pergunta: existe algum assunto que você gostaria de estudar mais profundamente? E aqui temos as sugestões para estudo pessoal. Por exemplo, 7 pontos a considerar. Como o tema da Bíblia se desenvolve de Gênesis a Apocalipse. Entender ainda melhor o significado do nome de Jeová. Como os pactos mencionados na Bíblia estão ligados a propósito de Jeová. O significado dos sacrifícios da lei mosaica. Como as profecias de Isaías sobre o retorno dos judeus para a terra deles nos fortalece hoje. Como Jeová usa seu Espírito Santo para realizar sua vontade. 7. As semelhanças entre as profecias do livro de Daniel e as profecias do livro de Apocalipse. Parágrafo 6. Pergunta A. Por que nada pode atrapalhar a propósito de Jeová? E podemos ver que é uma grande diferença entre planear algo e quando Jeová planeja algo. Se, por exemplo, se nós planeamos algo, alguns imprevistos podem surgir e isso pode atrapalhar-nos a viagem e nos impedir de chegar a nosso destino. Pero no caso de Jeová, quando ele planeja algo, ele se concentra no destino final. Ou seja, ele tem um propósito, por isso quando surgem imprevistos, Jeová se adapta a cumprir seu propósito. É muito interessante, porque pergunta B, diz: por que podemos dizer que o propósito de Jeová para a humanidade e a Terra é eterno? Porque de uma maneira ou outra, Jeová sempre consegue fazer o que quer, porque ele faz que tudo contribua para seu propósito. E os resultados de tudo o que Jeová faz vão durar para sempre. Parágrafo 7. Depois que Adão e Eva desobedeceram, que ajuste Jeová fez? E temos a leitura de Mateus 25:34. E aqui diz: o rei dirá então à sua direita: venham vocês, abençoados por meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Notou essa parte, desde a fundação do mundo. Assim que Jeová apenas ajustou como esse propósito seria cumprido. Logo depois que Adão e Eva pecaram, ele determinou que iria estabelecer um reino no céu para cumprir seu propósito original para a humanidade e para a terra. Depois,
milênios depois, enviou Jesus Cristo à Terra no momento certo. Dessa maneira, Jesus podia ensinar a pessoa sobre o reino de Deus e dar sua vida para nos resgatar do pecado e da morte. 8. Qual é o tema da Bíblia? É a santificação do nome de Jeová por meio de seu reino, governado por nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de Jeová será santificado quando ele cumprir seu propósito para a terra. Parte B. Temos a leitura de Efésios 1, 8, 11. Diz: essa bondade imerecida ele nos deu abundantemente em forma de toda sabedoria e entendimento, por nos fazer saber o segredo sagrado da sua vontade. Segundo o segredo sagrado, ele mesmo determinou o propósito de estabelecer uma ministração quando se contemplasse nos tempos determinados para reunir no Cristo todas as coisas nos céus e as coisas na terra. Sim, nele, com quem estamos em união e fomos designados herdeiros, tendo sido predeterminados segundo o propósito daquele que realiza todas as coisas de acordo com que sua vontade determina. Assim que, de acordo com este texto, qual é o propósito final de Jeová? Podemos ver: transformar num paraíso e os descendentes perfeitos de Adão e Eva viver para sempre. Vão viver para sempre. E seu propósito final é que todos os servos, tanto no céu como na terra, adorem a Ele em união. Dessa forma, todos serão leais e obedecerão a Jeová como soberano do universo. Subtema: medite no que vai acontecer. Parágrafo 9. O estudo da Bíblia nos leva até que ponto no futuro? Resposta: sim, acontecer no fim do reinado de 1000 anos de Cristo. Imagine-se. Sim, Gênesis 3,15 fala de acontecimentos que iriam cumprir o propósito de Deus. Por exemplo, Jeová disse que para Abraão que muitas gerações depois dele, dos seus descendentes se tornaria o Cristo. Depois, ano 33, Jesus foi machucado no calcanhar, assim como a profecia tinha dito. E a parte final dessa profecia, quando a cabeça de diabo for esmagada no fim do reinado de 1000 anos. Parágrafo 10. O que vai acontecer em breve? 1 Tessalonicenses 5, 2, 3. As nações irão proclamar paz e segurança. Apocalipse 17, 16. A grande tribulação vai começar quando as nações atacarem todas as religiões falsas. Mateus 24, 30. Jesus Cristo vendrá na terra com poder e grande glória. Vejamos evidências sobrenaturais disso. Mateus 25, 31 33. Jesus vai julgar as pessoas separando as ovelhas dos cabritos. É muito interessante este ponto. Ezequiel 38, 2, 10, 11. Gog e Magog, sim, uma coalizão de nações, sim, Gog e terra de Magog, ataque o povo de Deus. Apocalipse 16, 14 ou 16, Jesus Cristo vai reunir a todos os ungidos, 144,000. Sim, em algum momento os ungidos que ainda estiverem na terra vão ser levados para o céu.
Apocalipse 26, nosso Senhor Jesus Cristo vai começar a reinar sobre a terra por 1000 anos. Parágrafo 11. Como você se sente ao se imaginar vivendo para sempre? Podemos apenas imaginar o que isso significa. Sim, depois de viver por centenas, milhares, milhões ou até bilhões de anos, saberemos muito mais sobre Jeová Deus do que sabemos hoje. Mas haverá incontáveis outras coisas, benções maravilhosas para aprender. Vida eterna será imaginavelmente significativa e variada. E algo muito interessante: os animais, natureza, água, rios, tudo vai estar em paz, não como hoje. Subtema: olhe para os céus. Como podemos olhar para os céus? De um exemplo, parágrafo 12. Estudando alguns detalhes da Bíblia sobre a presença de Jeová no céu, nas maiores alturas. Por exemplo, nós podemos ler sobre as coisas impressionantes que o profeta Ezequiel viu quando os céus se abriram e ele começou a ter visões de Deus. Parágrafo 13. Como você se sente ao saber o que Jesus está fazendo lá dos céus? É muito encorajador. Nosso Senhor Jesus Cristo no céu é nosso Rei e sumo sacerdote, entende muito bem como nos sentimos. Através dele podemos nos aproximar do trono da bondade imerecida de Deus em oração e pedir perdão de nossos pecados e ajuda no tempo certo. Não deixemos passar nem sequer um dia sem meditar em tudo o que Jeová Jesus já tem feito e está fazendo a nosso favor desde os céus. 14. Qual é uma das melhores maneiras de mostrar nosso apreço pelo que Jeová Jesus está fazendo por nós? Resposta: sim, dar nosso máximo para ajudar outros a se tornarem testemunhas de Jeová e discípulos de Jesus. É a vontade de Jeová que isto seja assim. Que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade, como diz 1 Timóteo 2:3-4. Parágrafo 15. Sinta prazer em estudar a palavra de Deus. Vamos ver o Salmo 1:2. E é muito encorajador este ponto. Aqui diz: mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa dia e noite. Assim que é muito importante, sim, ler, pensar, meditar a lei de Deus dia e noite. Joseph Rotherham, ele diz que uma pessoa deve sentir tanto prazer na orientação divina que deve procurá-la, estudá-la, a passar tempo pensando nela. E ele ainda disse que uma pessoa pode dar por perdido cada dia que passa sem ler a Bíblia, sem adquirir a sabedoria encontrada nela. Parágrafo 16. O que vamos ver no próximo estudo? Um tema muito interessante. Sim, o grande templo espiritual de Jeová que o apóstolo Paulo descreveu na sua carta aos Hebreus. Um tema das verdades mais profundas. Queremos dar muito obrigado dizer a todos vocês por acompanhar-nos aqui nessa transmissão.
Jeová abençoe a todos vocês. Muito obrigado e hasta a próxima. Agape.